Pai do Senhor para os irmãos, nós vamos então para a terceira parte dessa série de vídeos curtos sobre o fracasso de Saul. Nós tivemos um vídeo falando sobre o bom começo de Saul, tivemos dois vídeos então falando sobre a primeira parte, segunda parte, a terceira parte vamos fazer agora sobre o fracasso de Saul. Portanto, nós vamos ler no livro de 1 Samuel, capítulo de número 18, versículo de número 7. E as mulheres tangiam e respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, aquelas palavras pareceu mal aos seus olhos e disse: 10 milhares dera Davi, e a mim somente a milhares. Na verdade, o que lhe falta senão só o reino? Veja bem, essa última parte nós observamos aqui, quando Davi venceu o gigante Golias, vem para a cidade, as mulheres se alegram, o povo festejam e cantam. Nesse cântico, eles dão assim, digamos assim, 10 milhares para Davi e 1.000 para Saul. E quando a pessoa não tem a direção de Deus, ou perde a direção de Deus, perde a unção, ele passa a ser invejoso. Exatamente isso. Na linguagem dele, as coisas melhores têm que ser a dele, carro melhor é o dele, coisa boa é o dele, quem prega melhor é ele, quem ensina melhor é ele, e assim por diante. Ele acha que ele é quem tem que ter a primazia em tudo. Não fica contente se alguém canta melhor do que ele, se alguém ensina melhor do que ele, se alguém prega melhor do que ele, se alguém está numa cidade melhor do que a dele, numa igreja melhor do que a dele, porque ele perdeu a unção de Deus, ele perdeu a direção. Agora está vivendo uma vida de carnalidade, mas está na liderança, exatamente. Ele ainda estava liderando. Deus é muito misericordioso. Quantas pessoas desse tipo não tem espalhado por aí afora, hein? Talvez você conheça alguém desse jeito. Então, ele passou a ter Davi como seu inimigo. Para ele, Davi era o inimigo. Para ele, Davi era aquele que ia tomar o reino dele. Na cabeça de Davi não passava nada disso. Porque quem tem a certeza de uma chamada, a certeza de Deus, quem crê não se apressa. Quem crê espera, sabe esperar o tempo, a hora, o momento. Ele não fica criando situação. Assim como o invejoso fica caçando o meio de limpar da frente dele, de tirar da frente dele, acha um jeito de matar, sabe? De matar, de afastar, de empurrar. Ele é aquele tipo, quem comigo não se ajunta, se espalha. Se não for do meu lado, se não tiver... Gente, quem tem Deus na vida não é assim. Um exemplo claro disso é Davi. Os homens que se ajuntaram a ele quando ele fugiu de Saul eram todos vida torta. Mas ele se tornou o chefe, o líder dele. E conseguiu deixar eles todos prontos, a ponto de dar a própria vida para tentar defender Davi, para tentar pegar água para Davi. E eles viam tanto Deus na vida de Davi, que mesmo com a lança erguida, não abaixou se Davi não desse a ordem para cravar sobre Saul. Sabe? Isso é alguém que tem Deus na vida, mesmo sendo gente ruim. Mas ele é bom. E como ele é bom, a bondade dele vai contagiar. A bondade contagia, o amor contagia. Só que a ruindade também, a ruindade se percebe. A pessoa não pode dar o que não tem. Infelizmente, uma atitude egoísta, invejosa. Um líder, ungido, maioral. Nessa situação, que coisa calamitosa. É como Jonas disse, que eu disse no vídeo anterior: meu pai tem turbado a terra. Agora,
ele passa a tentar de todas as maneiras a destruir o moço. Moço com um futuro lindo pela frente, uma chamada, e ele engana o moço, mente para o moço. É exatamente isso, enganou, prometeu dar a filha para ele em casamento, não deu, enganou do jeito, enganou. Mas será que existe a pessoa depois que perde o temor de Deus? Esse homem fez isso. E ainda tem gente fazendo ultimamente. Exatamente. As qualidades é a mesma, as características é a mesma. Perdeu a Deus, criatura, está vivendo as obras da carne. E entre as obras da carne está a chamada inveja, está o ciúme, está em pelejas, facções, ira, contenda, tudo isso. Agora ele passa a perseguir a Davi para matar. Geralmente, dificilmente você vai ver um menor, um pequeno, perseguindo um grandão. E se perseguir, não vai fazer tanta diferença. Eu acho muita falta de temor a Deus ou falta de confiança alguém grande ficar com medo de um pequeno. A única diferença de um grande ter medo de pequeno é se o grande não tiver Deus, como Golias. Golias não tinha Deus. Davi tinha, era pequeno, mas tinha. Se um grande tiver com medo de um pequeno, um líder com medo de um liderado, ele está como Golias, com medo de Davi. Ele perdeu a Deus, perdeu a direção, saiu do rumo como Saul. E agora tem que usar a lança. Nós aprendemos que as nossas pelejas não são nossas, é do Senhor. Ele que peleja por nós, Ele que guerreia por nós, e as nossas necessidades e ansiedades devem ser colocadas em oração. Exatamente isso, em oração. A nossa guerra é essa, em oração, diante do Senhor. Não procurar andar ou achar meio de destruir a vida de alguém. Prosseguindo aqui, então, tenta de diversas maneiras, e aí nós vemos Davi fugindo para um lado, para outro, se escondendo, teve oportunidade, mas não quis, teve oportunidade, mas não quis fazer porque ele tinha temor a Deus, ele temia a Deus, mas o camarada perseguindo, meu Jesus amado, mas era ungido, profetizou, Deus usou ele, Deus usou, mas agora não estava usando mais, ele estava sendo usado pelo Espírito, que não era o Espírito de Deus, mas estava dirigindo, mas estava na frente. É um fracasso cada vez pior, e só vai se aprofundando. Vejam bem, que situação miserável que chegou a esse homem. Mandou matar sacerdotes, mandou matar 80 sacerdotes. A pessoa sem Deus, ele não está nem aí, ele mata, ele destrói. Sacerdotes santos, temente a Deus, fazendo a obra, mas ele era o líder, ele era o rei, ele então mandou matar. E sempre vai achar alguém para matar. O seu pastor de ovelha, exatamente o tal do Dog lá, foi o que feriu os sacerdotes. Um outro atrapalhado. Meu Deus, que situação caótica pode chegar um homem. E deixa eu lhe dizer, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque qualquer criatura, qualquer homem, está sujeito, a própria Bíblia diz, nós estamos sujeitos às mesmas paixões. Tanto pode ser usado como Elias, como pode ser fracassado como Saul e outros. Se não vigiar, se não obedecer, se deixar subir para a cabeça o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a inveja, se desobedecer a Deus, se for rejeitado por Deus. Mas ele já estava rejeitado, mas ainda continuava lá. Infelizmente, continuava lá. E é difícil sair. Difícil de sair. Porque ele se achava que estava certo. Para ele estava certo. Desobedecendo, matando sacerdote, perseguindo o ungido, perseguindo o menor, perseguindo o seu genro, enganou, mentiu. Mas ele se achava que estava certo. E tinha hora que ainda dava um de coitadinho.
Mas a situação foi se aprofundando. E ele chegou ao ponto de não ouvir mais a voz de Deus de maneira nenhuma. Ele chegou ao ponto de apelar para a feitiçaria, apostatou da fé, de maneira tremenda, muito. Aquilo que ele combateu no princípio do seu reinado, que foram os feiticeiros, os adivinhos, tudo isso que ele combateu no final do seu reinado, no capítulo de número 28, 29, ele vai atrás exatamente de alguém assim, 28, da pitonisa de Endor. Disfarçou, vestiu outra roupa, como até isso são capazes de fazer, disfarçar. Exatamente isso. Que situação miserável chega a vida de uma pessoa nessa situação. Pois ele se disfarçou e foi lá atrás de alguém que ele tinha rejeitado. Sabe, muitas pessoas hoje estão assim. Aquilo que no começo da sua fé ele combatia, ele pregava contra, hoje ele está usufruindo dessa situação. Exatamente, não tem nada a ver, não tem importância. Será que isso não... Você não conhece alguém assim? Alguém que está vivendo essa situação no começo da sua fé, naquele zelo pelas coisas sendo, quando estava na obediência, quando estava na direção, ele afastava tudo quanto é mal e a aparência do mal. Agora está abraçado com o mal por aí afora. E muitos dizem, não, é que eu amadureci. Naquela época eu era muito criança, sabe? Mas eu amadureci, as coisas não são bem assim não. Até porque a teologia, não sou contra a teologia de maneira nenhuma. Eu só estou dizendo é que se formos ouvirmos os teólogos liberal que está tendo por aí afora, que não considera nem a Bíblia como a palavra de Deus e tentam achar subterfúgio e, como disse Paulo, torcem a palavra de Deus para sua própria condenação. É coisa do passado, era costume da época, era para aquele povo. Olha, e isso estão vivendo e às vezes indo de mal a pior. Eu quero dizer nessa noite com todas as letras, verifica os seus conceitos, vê o seu começo. Deus disse para a igreja de Éfeso, numa das 7 cartas lá do Apocalipse, lembra-te de onde caíste. As obras podem estar grandes, você pode estar numa posição muito alta, as suas últimas obras são maiores do que a primeira, mas dá uma olhada lá atrás, o seu primeiro amor. Exatamente, o seu primeiro amor. O seu reino pode estar grande, as coisas podem estar expandidas, você está nas alturas, mas e Deus está contente com a sua atitude? Você está realmente vivendo a palavra de Deus como Ele te ordenou? Ou as coisas estão mudadas para a sua vida? É tempo de nós observarmos claramente o que nós estamos vivendo, fazendo, pregando, para não chegar a hora de alguém pegar, principalmente nessa época da tecnologia, alguém pegar um vídeo seu e colocar você pegando contra você mesmo, como eu já vi vídeos de alguns famosos pregadores por aí afora dessa maneira. Coisa que ele pregou contra um tempo atrás e ficou gravado, agora ele prega a favor. Aí fica ele pregando para ele mesmo falando dele mesmo. É muito difícil. Por isso precisamos ir para a palavra. Mas só isso não é o suficiente. Seguir a direção do Espírito Santo de Deus. Porque tem hora que você vai pensar que está certo e está errado. Busque a Deus. Busque o primeiro amor. Busque o contato com o Espírito Santo. Porque Saul estava com o Espírito, mas não era o Espírito Santo mais. O Espírito Santo que usou ele no começo, que ele profetizou, que entrou no meio dos profetas, não estava mais na vida dele. Pelo contrário, estava atormentando ele o espírito mau, que Deus permitiu que tivesse essa atormentação. E aí, quando Davi tocava, ele então tinha alívio daquela situação perturbadora. Meu irmão em Cristo Jesus. Que final trágico, que final difícil. Ele agora vai para aquela batalha e para não dar... se entregar ou para não ser pego pelos inimigos, não tinha saída para ele, ele se suicida. E aí uma demonstração clara de desespero
alguém que falta realmente confiança em Deus, alguém fora da direção de Deus. Apelar para o suicídio fica bem claro e patente, e está tirando vida e desobedecendo mais uma vez a palavra de Deus, e a condenação é certa para esse tipo de gente que apela para essa finalidade ou para esse fim de dar fim na sua própria vida. Se não posso dar fim na vida do meu próximo, quanto menos na minha. Mas que Deus ajuda, eu, você e nós, e que nós não venhamos ter uma situação assim não. Talvez você possa até ter um começo bom, né? Talvez você deve ter tido um fracasso, mas ainda há tempo, pode consertar. Ainda é tempo de se arrepender, de pedir perdão, volta para o caminho, volta para o bem de amor, volta para os trilhos, volta para a palavra, volta para a santidade, escuta a voz de Deus novamente. Deus é aquele que dá chance, aquele que dá oportunidade. Nós vemos aqui que foi duas situações. Aquela que ele ofereceu sacrifício, mas ele ainda tinha chance. Mas no capítulo 15, a segunda chance dele se foi. Foi quando ele rasgou o manto de Samuel. Deus disse: hoje Deus rasga o reino de ti e dá para o teu próximo que é melhor do que tu. Então, você talvez já perdeu uma chance, mas pode ter a segunda chance. Porém, se essa segunda chance vir, aproveita. Não queira ser soberbo, não queira ser arrogante, não queira ser autoritário. Use a autoridade de Deus sem autoritarismo. E tudo com amor fica mais fácil de se resolver, mais fácil de se fazer. Se o seu coração é tão ruim assim, peça para Deus lhe dar um outro coração. Peça para Deus modificar a sua vida. Meu irmão, agora eu quero orar. Talvez você já viu os outros dois vídeos. Nós não oramos nesses dois falando sobre fracasso. Nós vamos orar nessa última parte, a terceira parte, falando sobre esse fracasso. Porque é algo tão difícil alguém terminar a vida tão ruim assim. Tão difícil, tão caótica, sem deixar um herdeiro para o trono, sem ter uma certeza de salvação. Não é isso que Deus quer para nós. Mas reinou. Mas a salvação é mais importante. Ah, mas foi pastor presidente, foi não sei mais o que, foi apóstolo, foi bispo, foi evangelista, missionário. Mas sem salvação é a mesma coisa que nada. Pelo contrário, é pior ainda. Porque a Bíblia diz: para aquele a quem muito é dado, mais é cobrado. Senhor meu Deus e Pai, no nome de Jesus, te agradeço por essa oportunidade e peço: tenha misericórdia das nossas vidas, da minha vida, da vida das pessoas que me ouvem nesse instante, e que não venha, Senhor, nós ter um fim tão trágico dessa maneira. Mas que o Senhor tenha misericórdia e nos conceda graça e segure nossas mãos, e que nós possamos terminar bem melhor do que como começamos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Até a próxima, em nome de Jesus.